Tem gente que mora com um cunhado, uma sogra. Como é que vai ter libido numa situação dessa, gente? A pessoa sente libido, sente desejo no processo de conquista. A partir do momento que ela começa a se envolver emocionalmente, ela perde o libido, perde o tesão. Mas vamos lá então. Antigamente, digamos até um tempo atrás, a gente conhecia como síndrome de Dom Juan ou síndrome do caçador, certo? Era aquele sujeito ou aquela sujeita, porque muitas vezes parece que a coisa ruim é só do homem, mas não é não, tá? É dos humanos em geral, certo? É aquela situação onde a pessoa tem prazer, sente prazer em conquistar outra ou outras pessoas, certo? E à medida que a conquista acontece, ele passa a perder o interesse naquela pessoa, porque afinal de contas já foi conquistada. Antigamente, então, chamava-se de síndrome do caçador, depois começou a se falar em Dom Juanismo, certo? Lembrando Dom Juan de Marco, clássico da literatura. E hoje as pessoas estão falando em fraissexualidade, tá? Nós também temos a demissexualidade. Então, esses dois termos são opostos, certo? São opostos. Enquanto a demissexualidade, o libido, o desejo, a vontade de conexão aumentam à medida que aumenta o relacionamento, que o relacionamento se aprofunda, se aperfeiçoa. Na fraissexualidade, ao contrário. À medida que o relacionamento começa a ganhar corpo, a pessoa perde o interesse sexual pela outra. O relacionamento acaba? Nem sempre, nem sempre. Muitas vezes o relacionamento continua, porque nós temos que nos lembrar que relacionamento não depende somente de desejo sexual. Se dependesse somente de desejo sexual, nós não seríamos humanos, nós seríamos o bicho do mar, tá? Então, à medida que o relacionamento se aprofunda, se aperfeiçoa e inclusive continua, a pessoa perde o ímpeto, a iniciativa, o desejo de ter relações. E eu já atendi pacientes que estavam assim, talvez há 4, 5, 6 anos num relacionamento com baixíssima frequência sexual. Sendo que no começo era um furacão de desejo sexual, certo? Então quais são as principais características? Doutor, como é que você faz para identificar um paciente Dom Juan ou fraissexual numa consulta médica? Primeiro, múltiplos relacionamentos de curta duração. Ah, você é casado? Não, não sou casado. Tenho 40 anos, não sou casado. Tá, e como é que são os seus relacionamentos? Ah, eu gosto de namorar. Tá, mas quanto de namoro? 1 ano, meio ano, 2 anos. E aí acaba. Já teve quantos namoros assim? 6, 8, 10. Isso já é um ponto muito característico, certo? Essas pessoas não conseguem ter um relacionamento de longa duração. Mesmo no relacionamento de longa duração, doutor, tô casado há 10 anos, mas não sinto libido há 5 anos, pelo menos. Tá, como é que era a sua vida anterior a isso? Ah, tinha muitos relacionamentos, assim, certo? A dopamina gerada no processo de conquista é muito saborosa. A dopamina gerada no processo de atração sexual, de início de relacionamento, quem tá aqui nessa live que não sabe como é que é gostoso, sabe, né? É aquela coisa assim que dá aquele frio na barriga, tá? E depois, à medida que o relacionamento começa a entrar numa rotina, diminui o afã, aquele tesão. E aí, geralmente, a pessoa que é fraissexual, ela perde o interesse e parte para outra conquista, certo? Por isso que eu digo que o termo fraissexual nada mais é do que a descrição exata do Dom Juan de algumas décadas atrás e do síndrome de caçador da metade do século passado, como era chamado, tá? Só que agora é fraissexual, é mais bonitinho o termo, certo? Como é que a gente consegue trabalhar com esses pacientes? Primeira coisa, a gente tem que entender e fazer o paciente entender que esse é um processo puramente psicológico dele, tá? Puramente na construção desse ser humano em específico. A psicoterapia vai ajudar muito na descoberta e no trabalho desse paciente. Como é que a gente trata um paciente fraissexual ou com Dom Juanismo? Vai chegar uma hora. Conquistou uma, conquistou 2, conquistou 10, conquistou 20. Vai chegar uma hora que ele vai ver essa pessoa, nossa, essa vale a pena. Poxa vida, essa é do jeitinho que eu esperava. Aí vai lá,
conquista e aí o libido começa a diminuir. Então, psicoterapia ajuda nisso. Melhora nos níveis hormonais, ajuda nisso. Principalmente controle do cortisol. Controle do cortisol. O cortisol é um hormônio auxiliar ao processo de, digamos, adrenérgico, tá? Nós temos dois sistemas no nosso corpo, o adrenérgico e o dopaminérgico, certo? Ele é um auxiliar adrenérgico, quer dizer, ele prepara o nosso corpo para a luta ou para a fuga. No caso do Dom Juan, para a fuga, tá? E aí, ele, durante o processo de conquista, com o aumento da adrenalina, daquele tesão, ele começa a aumentar o cortisol junto, certo? Quando ele cai na mesmice, ou quando ele cai na rotina, ou quando ele conquistou quem ele queria, o cortisol dele despenca, junto com a adrenalina, certo? E aí a gente tem que regular o cortisol desse paciente de novo. Já tive sucesso em pacientes com dom juanismo ou com fraissexualidade? Já tive. Vai ser um relacionamento absolutamente normal e satisfatório? Talvez não, certo? Mas eu costumo dizer, existem momentos na nossa vida, existem situações na nossa vida que exigem um certo grau de abnegação, de sacrifício. Então talvez eu vou perder um pouquinho aqui para ganhar muito aqui, tá? Vamos ver as perguntas aqui que o pessoal está colocando. O Christian tem libido, mas inicio e não consigo manter a ereção e muita dificuldade de ejacular. Bom, Christian, pode ser um monte de coisa. Não sei qual a sua idade, não sei qual o seu histórico médico. Eu também tive muito problema de ejaculação, tá? Eu tinha ejaculação muito retardada. Eu precisei fazer um trabalho de fisioterapia pélvica para começar a ficar mais fácil. De repente, então, o primeiro passo seria você procurar uma especialista, um especialista em fisioterapia pélvica na sua cidade, na sua região, para fazer uma avaliação, certo? Porque muitas vezes, se você for aquele cara que retém a urina muito, que segura muito para fazer xixi, e eu achava lindo que eu conseguia segurar tanto que eu fazia xixi 3 vezes por dia só. Aí quando eu ia no banheiro era 1 litro, 1,5 litros, certo? Mas segurava muito. E essa musculatura aqui tem tudo a ver com a questão da ejaculação também, tá? Vamos ver aqui um pouquinho mais. Não consigo puxar as perguntas mais antecipadas aqui, mais antes. Ó, o Berg Vianas, qual o medicamento que eu uso para fazer TPC? Tô sem tomar Durateston há 8 meses. Bom, Berg, primeiro a gente tem que saber quanto tempo você fez uso da Durateston. Temos que ver qual foi a dose que você fez para calcular a TPC. Mas você já está 8 meses sem tomar. Das duas, uma. Ou você já ficou bom, o seu eixo hormonal já voltou ao normal, ou você está passando uns perrengues, certo? Ó, o Christian botou aqui que tem 50 anos, toma fenobarbital e Rivotril. Então, tem bastante coisa aí pra gente pensar, tá? Marca uma consulta, Christian. Marca uma consulta, vamos saber o teu problema a sério. Ó, o Saulo, tem 43 anos, meus índices hormonais estão tudo ok, mas minha libido é baixa. Como melhorar essa área? O libido, gente, o libido é multifatorial. Não é só hormônio. As pessoas ficam dizendo, eu tô com testosterona em 1000, por que a minha libido não é boa? Tem um monte de coisa envolvida. Muita coisa. Tem a parte do relacionamento. Tem a parte, quem mora com você na sua casa? Tem gente que mora com um cunhado, uma sogra. Como é que vai ter libido numa situação dessa, gente? A sogra se metendo na vida do cara, se metendo na vida do casal, certo? Tem problemas passageiros, mas que às vezes trazem muita complicação na vida do casal, problemas financeiros, emocionais, né? Então, não é só hormônio. Não é só hormônio. E como que aqui na Androclínica a gente faz para diferenciar e para tratar cada coisa dessas? Nós temos a área de psicoterapia, nós temos todo o nosso tratamento hormonal, certo? Gente, tem muita pergunta agora. Calma aí. Ó, o Adenizar, comecei o tratamento com o senhor após a consulta, estou no 2º dia. Muita esperança. Vai funcionar, cara. Vai funcionar. Boa tarde, doutor. Estou tomando os medicamentos, mas continuo com ejaculação rápida. Então, por isso que nós temos o acompanhamento. Tem a consulta de 60 dias, nós vamos avaliar, vamos ver como é que está a tua ejaculação e vamos regular a tua medicação para a gente chegar no melhor ponto possível, tá? Muitas vezes, se eu começar com a dose muito alta, você não goza de jeito nenhum, tá? Não, Jodilson, a gente não é de Cuiabá, a gente é de Florianópolis. JJ de Franca, minha testo está muito baixa, já tomei de tudo e não melhora. O que devo fazer, doutor? Marca uma consulta. E vamos fazer uma terapia de reposição hormonal séria, certo? Você vai no oftalmologista para tratar da coluna? Não vai, né? Por que as pessoas fazem reposição hormonal no urologista? O que o urologista entende de hormônios, gente? Quem entende de hormônio é o endocrinologista, certo?
Mas melhor ainda, se você tem problema de hormônio e está com a libido baixa, você vem no médico de saúde sexual, tá bom? Eu sou sexólogo e endocrinologista e eu consigo tratar você bem melhor, tá? O Vitor, operei um câncer de próstata tem 1 ano e 8 meses, estou com dificuldade de ereção e sem desejo. Desejo é uma coisa, ereção é outra coisa, certo? Desejo mora na nossa cabeça, na nossa cabeça. Eu posso pegar uma faca e cortar meu pinto fora, que o meu desejo não vai terminar, certo? Pessoas que são paraplégicas, que não sentem nada daqui para baixo, têm desejo sexual. Eles querem cheirar, chupar, pegar, entendeu? Eles têm desejo sexual. Agora, muitos homens confundem ereção, que é uma coisa, com desejo, que é outra coisa. Certo? De manhã cedo, acorda com o pinto duro. É vontade de fazer xixi. Mas tem homem que, não, eu tô com tesão. Não é tesão, gente. É um reflexo pra tu ir fazer xixi no banheiro, tá? Claro, a gente pode aproveitar aquele negócio que tá duro ali pra fazer alguma coisa. Mas não é, tá? Então, dificuldade de ereção pós-câncer de próstata. A gente espera de 4 a 6 meses pra ereção voltar ao normal. Não voltou ao normal, tem que iniciar o tratamento. Tá? Você já está atrasado, Vitor. Já está atrasado, tá? Começa logo, pede uma consulta. O A. Carlos tem um relacionamento com uma pessoa 30 anos mais jovem que eu. Nisso fazíamos amor quase todo dia. Hoje, 1 ou 2 vezes na semana. Fico inseguro e com medo de falhar. Tenho 59. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar. Marca uma consulta. Vamos deixar a sua ereção melhor. Porque ainda 1 ou 2 vezes na semana pode ser que entrou na rotina, tá? Porque todo dia, com 59 anos, pode cansar. Né? Como é que tá a tua forma física? Você tá bem fisicamente? Malha, faz uma atividade, faz um cardiozinho, de repente você pode estar cansado, certo? Marco consultoria. Quem tem problema de próstata aumentada pode tomar Durateston? Pode. Ainda mais se você acompanhar junto, aí pode ser com o urologista, tá? Acompanhar junto com a medicação que evita o crescimento da próstata, certo? Agora o problema de próstata é esse. Agora se tiver câncer de próstata, não. Tá? Sou Edivaldo, há muito tempo não tenho ereção. Fica meia bomba, às vezes nem sobe. Meu esperma é pouquíssimo. Então, Edivaldo, precisamos fazer uma consulta. Martionelli, diabetes e impotência, qual a relação? Gente, eu já fiz muita live em relação a diabetes, tá? Não existe nada mais danoso para a saúde sexual do homem do que a porcaria do diabetes, certo? Aí esses dias o paciente aqui comigo falou, doutor, eu tô com problema de ereção. Aí o médico me deu remédio para ereção. Aí eu tava com problema de diabetes. Aí o médico me deu remédio para diabetes. Aí eu tava ruim para dormir. Aí o médico me deu o CPAP, para usar o CPAP para dormir bem. E o cara com 140 quilos. Eu falei, tanto a sua ereção, quanto o seu diabetes, quanto o seu problema para dormir, todos têm uma causa só. Enquanto você não tratar a sua obesidade, você não vai ficar bom de nenhum dos 3. Certo? Entendeu, Martionelli? Se você estiver acima do peso. 10 segundos. Você tem 10 segundos para me dizer uma coisa na sua vida que vai ficar pior se você perder peso. Nenhuma, né? Entendeu? Então vamos ver mais perguntinhas aqui, gente. A Carlos aqui, como faço marcar a consulta? Consulta é online. Cara, eu não tinha experiência, não acreditava muito nessa questão de consulta online. Estou aqui na Androclinic, faço consultas online já há quase 2 anos. É impressionante o impacto que isso tem na vida das pessoas. Esses dias eu fui fazer um exame aqui pertinho da onde eu moro aqui em Brasília. Peguei o Uber, cheguei lá, o Uber me deixou na porta. Fui lá, tem que tirar a ficha, fazer não sei o que, fazer isso, fazer aquilo. Era para fazer uma consulta de avaliação pré-operatória no cardiologista, pegar o risco cirúrgico, certo? Fazer não sei o que, pegar o Uber de volta. Deu 2 horas e meia. 2 horas e meia que eu perdi para fazer esse trajetinho aqui que dá quase para ver o prédio daqui, certo? Na consulta online eu sento aqui, o paciente começa a conversar comigo, atendo o paciente dentro do carro, atendo o paciente num quartinho no trabalho dele que ele conseguiu privacidade para ficar, atendo o paciente dentro de casa, atendo o paciente no meio da roça, esses dias eu atendi um, tá? Atendo o paciente em plataforma de petróleo, em qualquer lugar, gente, qualquer lugar, dentro do caminhão, parado na beira da rodovia. Então, a consulta online é uma mão na roda e resolve. Carlos Madruga tem ejaculação precoce e libido baixo. Pede a consulta, vamos lá, vamos ver o que você tem. Dr. Mário Humberto, medicações para queda de cabelo como dutasterida e outros manipulados podem interferir no tratamento da Androclinic. Isso. Vou iniciar seu tratamento, porém esqueci de dizer que toma esses medicamentos. Dutasterida e finasterida derrubam o libido e estragam a ereção para quem tem testo baixa, certo?
Então você tem testo em 300, 400, tem X de DHT. Quando você derruba esse DHT, ele desaparece. Beleza, ficou com o cabelo e ficou broxa. Tá? Você tem testo 800, tem DHT vezes 2, certo? Quando você derruba com a dutasterida, você não derruba muito. Derruba lá no cabelo, mas no resto do corpo não, tá? Aí você continua com o efeito bom, tá? Então fica tranquilo, pode continuar tomando tua dutasterida e tua finasterida sem problema. Minoxidil mais seguro ainda, sem problema nenhum, tá bom, Mário? Meus medicamentos, minha testo estava 2050, não estava com uma boa ereção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente, ó. Teu problema de ereção pode ser só vascular. Se o problema for vascular, pode dar 1 litro de testosterona, não melhora. Tem o desejo, mas não fica ereto. Viu o que o Vanderlei falou aqui? Desejo é uma coisa, ereção é outra, bem diferente, certo? Se você tem desejo, possivelmente a tua parte hormonal está boa, mas se você não tem ereção mesmo com desejo, teu problema pode ser vascular, certo? Ou pode ser ansiogênico. Jodilson, minha testo está de 680, mas está muito difícil. Não mantenho muito rápido, mas tenho diabetes há 13 anos. Olha o detalhe. Olha o detalhe da diabetes. Ah, eu não sinto nada, então eu não tenho doença nenhuma. A diabetes não dá sintoma. Pouquíssimos sintomas, certo? Mas faz um dano devastador, tá? E diabetes é para cuidar, é para cuidar. Qual o objetivo do spray sublingual? Já estou tratando com vocês. Então o spray chama S7, certo? S7. Ele aumenta a produção natural de uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é necessário no processo de vasodilatação. Ele é produzido pelo nosso corpo muito mais, em muito maior quantidade, durante o sono. Por isso que ele é para ser usado sempre à noite. E às vezes antes da relação sexual ele funciona bem também. Inclusive se você quiser usar ele antes do treino de força, você vai ver diferença. Martinelli, você está abaixo do peso, então você pode estar com diabetes tipo 1, certo? Que é aquela que depende de insulina para sempre. Mas a gente teria que ver na consulta, tá? Pastor Leandro Beltrão, estou já tomando medicamento de vocês, não estou sentindo resultado. Então, nós temos que esperar você fazer os 60 dias para a gente fazer a consulta de retorno, de acompanhamento, para a gente ver o que está acontecendo com o seu tratamento, aonde que a gente está errando, ou aonde que você está errando, tá? No processo. Hoje eu recebi um paciente, tá com as receitinhas lá, mas o negócio que era mais importante para tomar, ele não estava tomando, tá? Que era um medicamento à parte que ele tinha que comprar na drogaria. O Adenizar falou que a consulta foi dentro do carro. Eu atendo muita gente dentro do carro. Muita gente. Edmilson, fui neurologista e ele passou logo um Tadala de 5. Tadala de 5 e um Vaza, né? Vaza. Tem epilepsia, tá? Beleza. Ó, o Bruno colocou aqui, ó. Se controlar a diabetes, a vida sexual pode voltar ao normal? Pode. Tá? Eu tenho muitos pacientes aqui no consultório hoje com diabetes há muitos anos, que hoje estão com a glicemia normalizada, tá? Normalizada. Normalizou minha glicemia hoje, amanhã eu vou estar normal? Não. Mas, a partir do momento que você normaliza a sua glicemia, a sua vida começa a voltar ao normal, tá? Então, é muito importante que você comece o quanto antes, porque o diabetes causa danos de longa duração, certo? O César Silva recebeu o remédio Apolo 1 e Hermes 2. Qual o melhor horário para tomar esses dois? O Apolo é bom de manhã, o Hermes tem que ser à noite, certo? Se quiser tomar os dois à noite, pode, tá? Mas o Hermes de manhã, não, tá? Alexander Romansky, já estou fazendo tratamento com vocês, tive câncer de próstata. O Edmilson perguntou ali se tem live. Tem live todas as quintas-feiras nesse horário. 1 da tarde. Minhas lives são sempre nesse horário, 1 da tarde. Qual o tratamento para ejaculação precoce, doutor? Seria remédio para durar mais tempo? Pode ser remédio para durar mais tempo, pode ser remédio para tirar a sua ansiedade. Tem os exercícios para ajudar a controlar a ejaculação. A ejaculação começou quando? Na adolescência ou depois dos 40 anos? Se for depois dos 40 anos, o tratamento é outro, certo? Mas por que a diabetes faz tão mal assim, doutor? Por causa disso aqui, ó. A diabetes acelera o processo de aterosclerose, certo? Acelera o processo de aterosclerose. Além disso, pensa que se você jogar uma água no chão, assim, joguei uma água no chão, pisa em cima, vai só sujar. Agora atira uma água doce no chão. Vai ficar aquele grude, certo? Então, além de acelerar o processo de dano arterial, o sangue do diabético é um grude e ele não vai passar direito nas artérias que estão obstruídas ou semi-obstruídas, certo? Entendeu? Então, o mecanismo básico
É esses aí. O Felipe botou aqui, ó. Meus medicamentos foram o S7, Androx, pastilha sublingual e um outro que não me lembro o nome. Pelo que eu tô vendo aqui, tem problema mais de ereção. 1 semana, 10 dias, você começa a sentir resultado. Dependendo do tempo que você tá de tratamento, 15 dias, 20 dias, já dá para ter relação, tá? Estou fazendo uso do Mounjaro, a 6ª dose. E a diabetes está 175 hoje. Mas quanto de peso você já perdeu, Judilson? Quanto de peso você já perdeu? Você está regulando a sua dieta? Como é que está a sua dieta? Eu tenho pacientes aqui no consultório que só compram a medicação. Só compram a medicação. Não tem o mesmo resultado que o paciente está fazendo acompanhamento, que está aprendendo a comer direito, que está usando alguma outra medicação para acelerar a perda, certo? Então, o Mounjaro, e eu vou dizer para vocês, em 26 anos de formado em medicina, é a coisa mais sensacional que eu já vi como médico, certo? Mas ele não faz nada sozinho. Não faz nada sozinho. Tá? Nós precisamos, se nós chegamos a ficar descontrolados no diabetes, na obesidade, por causa dos nossos hábitos, o Mounjaro sozinho não vai fazer a gente ficar saudável, certo? Nós vamos precisar mudar o nosso chip, tá? Edmilson, acho que precisa de um remédio para ansiedade e para ereção. Eu ajudo. Muitos pacientes que estão com problema de ereção, de ejaculação precoce, que tem problema de sono, eu ajudo a melhorar o sono. Ó, pastor Leandro, estou usando Dionísio 3 após o café. Então é o seguinte, ó, Dionísio 3 é uma medicação que vai induzir o seu corpo a aumentar a produção natural de testosterona, certo? Eu não estou dando testosterona para o senhor. Então eu vou depender da produção natural do seu corpo. E isso não é do dia para a noite, certo? Leva 30, 40, 45 dias, até 60 dias para a gente poder ver resultado no nível de testosterona, tá? Então é um negócio devagar, porque é um negócio seguro. É um negócio seguro, nós estamos usando somente a sua testosterona natural. Tá? Tomo diariamente tadalafila de 5 a 3 anos e mesilade de doxazosina de 4 a 8 anos. Todos prescritos pelo meu urologista para retardar o crescimento. Sinto muito, José Rogério. Infelizmente, o seu urologista não está passando nenhuma medicação para você para reduzir o crescimento da próstata. Certo? Vou falar de novo. Se alguém quiser gravar e mostrar para o urologista dele, pode gravar e mostrar. Não existe nenhum estudo técnico científico que mostre que a tadalafila reduza o crescimento ou retarde o crescimento da próstata. Doxazosina é uma medicação usada para relaxar o esfíncter da bexiga e facilitar a micção, certo? Nós temos 2 medicações que são usadas e têm ação no retardo do crescimento da próstata, que são medicações baseadas na inibição de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Elas são a finasterida e a dutasterida, certo? Se você não está tomando nenhuma das duas, José Rogério, sinto muito, troque de urologista. Christian, fenobarbital, rivotril e a simvastatina tecnicamente não deveriam mudar nada no lado sexual. Agora, tem que ver qual é a dose. Kleber Ferreira, tenho 43 anos, minhas ereções não duram mais que 3 minutos. O que pode ser? Você chega ao orgasmo antes disso? Você sempre teve ejaculação precoce? São 2 perguntas que a gente tem que fazer, tá? Felipe, tem muito problema para dormir. Será que tinha o Phobos no teu tratamento? O Phobos 1 ou Phobos 2? Não lembro. É possível baixar os níveis de cortisol com medicamentos? Tanto baixar quanto até aumentar, certo? Cortisol pode ser um vilão agindo contra a testo. Sim. Agudamente, não. Cronicamente, sim. Nós temos um único caminho. Pensa numa árvore. O tronco é onde chega o caminho da seiva. Da seiva sobe pelo tronco da árvore. E aí todos os outros galhos são a produção de hormônios, com exceção do hormônio da tireoide. Todos os outros hormônios estão ali ligados àquele tronco da árvore. Um dos primeiros galhos, se não o primeiro galho que sai para o lado, é o do cortisol. Se esse galho começar a ficar muito grosso, ele vai começar a chupar muita seiva do tronco da árvore, certo? E vai faltar seiva para os outros galhos. Por isso que o cortisol, a longo prazo, cronicamente aumentado, chupa energia hormonal e falta energia nos outros galhos, inclusive para testosterona, certo? Quanto tempo leva para tratar a ejaculação precoce, doutor? Pode levar o resto da vida.
pode nunca conseguir tratar. Mas a gente consegue trazer você para um tempo bom de ejaculação em poucas semanas, tá? Pode ser que você nunca fique livre da medicação. Ah, doutor, eu quero ficar livre da medicação. Por que ninguém fala que quer ficar livre da ejaculação precoce? Ah, eu não quero ficar dependente da medicação. Você já está dependente da ejaculação precoce, cara. Entendeu? Fiz a retirada da próstata, voltei a ter relação. Após as sessões de rádio, começou a disfunção. Cada dia que passa, sinto que está pior. Os remédios sem resposta, Tadala e Sildenafil. Ivanaldo, é porque as ligações nervosas do seu cérebro, através da medula espinhal até o mecanismo de ereção, que pode estar machucando com a radioterapia, certo? A radioterapia eles jogam um feixe de radiação que é convergente, então vem de vários lugares para chegar num lugar só, certo? E aí, vários lugares para ser espalhado e chegar num lugar só concentrado. O que ele faz ali? Não é a radiação que mata o câncer, é o calor da região que mata o câncer, tá? Então, chega aquele monte de raio, naquele ponto lá escolhido, específico, ele começa a esquentar o material. Começa a esquentar, 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 esquentar. A gente não consegue determinar que, não, só vai ficar quente aqui. Não, esse calor se espalha, certo? Se espalha na região. Então, por isso que as queimaduras de radioterapia não são pontuais, elas são regionais, certo? E esse calor pode estar danificando os seus nervos que a cirurgia não danificou, tá? Mas calma, pode ser só um processo inflamatório passageiro durante o processo de radioterapia. Passou, curou, cicatrizou, desinflamou, pode ser que volte a funcionar, tá? Por isso que nós pedimos um tempo de 4 a 6 meses pós-cirurgia ou pós-radioterapia para iniciar o tratamento para disfunção erétil, certo? Doutor, ficando dependente do remédio para ejaculação precoce, uma pessoa ejacula com menos de 3 minutos. Com o remédio, a duração na relação pode ultrapassar? Pode. Eu falo assim, ó, quem consegue ficar 10 minutos, se colocar o regulamento embaixo do braço, consegue ficar 1 hora, tá? Quem consegue ficar 10 minutos ali no vucu-vucu, se começar a usar a inteligência, consegue ficar 1 hora, certo? Então, a gente consegue fazer você ficar com dificuldade para ejacular, certo? Eu quero isso? Não. Eu quero que você fique no controle. Se você quiser ter uma rapidinha, vai ser rapidinha. Se você quiser ter uma bem demorada, vai ser bem demorada. Esse é o objetivo do tratamento da ejaculação precoce. Pode secar a ejaculação ou isso é um desvio do canal? Ó, Jefferson, processos da próstata podem secar a ejaculação, certo? Então, cirurgia, inflamação, infecção, crescimento exagerado da próstata, tudo isso pode secar a ejaculação. O orgasmo fica normal. A pessoa assim fecha o olho, gozei, parece que saiu, mas não sai nada. Tá? Oi, bom doutor, boa tarde, minha diabetes está 108, eu chegou a 86, mas ainda não consegui comprar o medicamento, mas vou fazer o tratamento sim, doutor. Beleza, Marcel, estão te esperando. A sua diabetes está 108? Não, sua glicemia está 108. Certo? Não é o diabetes. Então a gente começou falando uma coisa aqui de um processo que a gente chama de Dom Juanismo, ou mais modernamente, assexualidade, que é aquele cara que gostou do negócio de conquistar. Não, o negócio dele é conquistar. Ele chegou lá, conquistou, dá aquele tesão desgraçado, mete, passa 2 meses, enjoei dessa aqui já. Vou pegar a próxima. Vai, mete. De repente, ele acha uma e fala, nossa, essa aqui vale a pena. Essa aqui vale a pena, é funcionária pública, né? Ganha bem, não tem filho, é gata e tal, vou querer ficar com essa. Mas daí passa os 2 meses e não consegue. É isso que eu ia falar, Wanamaker. Nós conseguimos, através do processo de controle do cortisol, mais a psicoterapia, fazer uma pessoa fraissexual ou Dom Juan passar a ter um pouco mais de controle sobre essa impulsividade e devolver o circuito dopaminérgico para o controle dele, certo? Hoje o circuito dopaminérgico de recompensa está baseado simplesmente na conquista. Nós temos que fazer ele voltar a ter prazer ou ter prazer na manutenção. Então, psicoterapia, controle do ciclo de cortisol e a gente consegue ter uma boa melhora. Talvez ele não vá ficar perfeito, certo? Mas a perfeição não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer a pessoa virar funcional, certo? Pode ter recaída? Claro, pode ter recaída. Pode ser confundido com outros diagnósticos? Pode. Mas é uma questão que a gente precisa trabalhar mais ainda, inclusive na mente da pessoa, tá? Mas a gente consegue tratar o fraissexual sim, certo? O Jefferson perguntou aqui se tem varicocele, isso prejudica a ereção.
De forma nenhuma. A varicocele, se for muito grande e dos dois lados, pode prejudicar a espermatogênese, tá? A produção de espermatozoides. Agora, eu já cansei de ver varicoceles pequenas, unilaterais, sendo operadas para tratar a infertilidade. Sabe como é que chama isso, né? Pilantragem. Pilantragem do cirurgião, que ele só queria ganhar dinheiro. Porque ele mesmo sabia que não ia mudar nada na vida da pessoa. Uma semana que estou fazendo, estou me sentindo outra pessoa. Tá bem, Paulinho, você tá rapidinho demais. Eu nem esperava que fosse ficar tão rápido. Ó, o Sinclair botou aqui, ó, minha saúde está perfeita, fiz um check-up, tudo ok, mas estou impotente. Eu não imaginava chegar a esse ponto, está causando muito estresse. Cara, e acaba com a vida da gente, acaba com a vida da gente. A parte sexual da gente, que é homem, é muito ligada à nossa autoimagem. É ligada com a imagem que nós temos de nós mesmos. E ninguém gosta do fracasso. Ninguém gosta do fracasso. Apesar que o sucesso não ensina nada, certo? O fracasso é que ensina. E a gente, quando se sente um fracassado na parte sexual, e a gente não pode falar isso pra ninguém. A gente tem que guardar, porque é feio, porque é pior ainda se a gente fala. E a gente sofre sozinho, calado, muitas vezes ainda levando ironias em casa. Então, o homem sofre demais, tá? Com problema de ereção. Professor Marcelo, o modo do Senhor nos orientar e falar calmamente nos leva inevitavelmente à confiança. Muito obrigado, muito obrigado. Deus o abençoe você também. O Ivan Lepora, terapeuta, Leporati, né? Explicar novamente sobre o conceito frase sexual. Então já falei aqui, Ivan. Antigamente, lá pelos décadas de 50 e 60, chamava síndrome do caçador, certo? Depois passou-se a chamar de Dom Juanismo. E hoje em dia se chama de fraissexualidade, porque era muito ligada ao estereótipo masculino e agora a gente já sabe que tem mulheres fraissexuais também. Tá? A pessoa sente libido, sente desejo no processo de conquista. A partir do momento que ela começa a se envolver emocionalmente, ela perde o libido, perde o tesão, certo? Esse é o conceito de fraissexualidade, que é o oposto da demissexualidade. A demissexualidade, a pessoa precisa ter o envolvimento emocional para poder ter desejo sexual. Na fraissexualidade é o contrário. A pessoa começa a ter envolvimento emocional, ela perde a libido. Tá? O Nildo botou que tem dificuldade de ereção, sou bem preparado fisicamente, não tenho enfermidade, mas passa a dificuldade. Então, Nildo, uma consulta médica é essencial para você. O Lúcio perguntou aqui qual o tempo da consulta, doutor? Geralmente entre 18 e 25 minutos. Esse é o tempo que a gente leva para conversar sobre as tuas necessidades, tuas dificuldades, teus processos, como é que é a sua vida, como é que é a sua rotina. Eu faço uma consulta bem orientada, bem rápida nesse sentido, sou bem objetivo. Só que eu tenho uma facilidade imensa de captar coisas que as outras pessoas não dão interesse, não olham, tá? Então eu começo a captar uma coisa assim que, não sei, fora da casinha. Detalhes que são primordiais no problema do paciente, que o paciente às vezes nem tá achando que tem. Já vou ter que dar final aqui na nossa live. Só quero dizer que agradeço demais a participação de vocês. Muitas e muitas pessoas perguntando. Alguém perguntou aqui sobre fraissexual de novo? Não, é só o tempo se vai estar a live. Sim, a live vai estar fixada lá. Vocês podem lá assistir ela de novo, certo? Obrigado, Ivan. Muito obrigado. A gente está aqui sempre para trazer informação em saúde, certo? Apesar de que sexo é um assunto bastante difícil de tratar e a gente sabe que tem muito tabu, muito mito, que poucas pessoas falam a verdade, né? César, mas o senhor não atende todos os pacientes. Infelizmente o dia só tem 24 horas. Eu gostaria de atender todo mundo, mas eu não consigo. Já tem uma equipe já médica treinada por mim que está atendendo alguns pacientes. Os pacientes que têm menos problemas, os pacientes que estão mais tranquilos e os pacientes de retorno. Tá bom, gente? Muito obrigado. Aqui é o Androclinic.saúde, um espaço para a gente conversar sobre vida, e vida com sexo é muito melhor, tá bom? Perguntou aqui de que horário é meu atendimento. Meu atendimento é das 8 às 18 horas. Um abraço para vocês aí, até quinta-feira que vem. Quer que eu olhe para o seu caso pessoalmente? Clica no link abaixo e agenda a sua consulta comigo. Sigilo total de onde você estiver.